E aí, brabo, e aí, braba, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Esse é o vídeo 2, redação, escrevendo redação na hora. Então, sou o professor Ari, o brabo da redação. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Hoje eu vou produzir mais uma redação na prática, no passo a passo, na hora, e sobre um tema cobrado recentemente em concurso público, cobrado no ano de 2021, tá? E eu vou fazer a redação aqui na prática, tá? Vou mostrar para vocês agora o tema, porque eu só tenho 50 minutos para produzir essa redação, galera. Então, ó, eu vou colocar também aqui o link na descrição do vídeo para você baixar o arquivo com o tema da redação. Você vai ler os textos motivadores, são textos um pouco longos, então é importante que você baixe para ler. Eu não posso ler os textos motivadores aqui, porque não dá tempo. São textos longos, mas é importante que você faça aí. Então, ó, eu vou produzir na prática. Repito, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui e dá o like se esse vídeo faz sentido para você. Se de alguma forma esse vídeo te ajudar, dá o like, é a tua retribuição pelo conteúdo que a gente está dando aqui, beleza? Então, ó, vamos lá, sem maiores delongas, porque o tempo aqui vale ouro. Rapidinho aqui, só para mostrar para vocês o tema, tá? O tema relacionado ao comportamento imprudente do brasileiro no trânsito. E aí a banca FGV, né, trouxe aqui, inclusive é um perfil de tema um pouco diferente do comum. Foi na prova da PM de São Paulo esse tema aqui, prova de oficial da Polícia Militar de São Paulo. Você pode baixar o arquivo que está na descrição do vídeo e você também pode pausar o vídeo aqui para ler os textos motivadores. Então a banca traz aqui dados e gráficos que mostram os dados e informações relacionados aos acidentes de trânsito no Brasil. Então ela traz aqui textos motivadores. E no final, ela fala assim, ó, como apontado nos textos, é alto o número de brasileiros motorizados que são diariamente vitimados nas ruas das cidades, nas rodovias. Como reflexo disso, o país ocupa as primeiras posições mundiais em número de mortes no trânsito. Valendo-se da norma padrão da língua portuguesa, elabore um texto dissertativo argumentativo sobre o comportamento imprudente do brasileiro no trânsito e as formas de resolver esse problema. Claro, deve interpretar o tema. Já adianto, você não pode usar os dados do texto motivador na sua redação. Você pode apenas interpretar os dados e tentar mostrar de alguma forma as origens, os porquês do Brasil ser um dos países com os maiores índices de acidentes de trânsito. É uma verdadeira epidemia no Brasil, tá? As mortes no trânsito superam a doenças como HIV, como câncer, enfim. Então nós temos que repensar essa questão e tentar entender as causas, tá? E aí você deve refletir sobre esse tema no texto. Vamos lá. Tô enrolando demais. Já vou aqui começar a produzir o texto. Então, galera, nós temos 30 linhas para escrever sobre esse tema. Então, o que eu pensei? Eu pensei em, em definir minha tese, né? A minha tese no tema comportamento imprudente do brasileiro no trânsito, né? E as formas de resolver esse problema. Então, essas formas de resolver o problema, eu posso trazer essas formas na conclusão, né? Então, pode ser ali a proposta de intervenção, tá? E lembra, o tema em si é um problema. Então, a imprudência do brasileiro no trânsito é um problema. Então, toda vez que eu tenho um tema em forma de problema, eu tenho muita facilidade de escrever. Assim, é muito mais fácil escrever temas em forma de problema. Se o tema não é necessariamente um problema, você pode tornar aquilo um problema. Mas aqui, de cara, a banca já traz um tema em forma de problema. Então, a minha tese nesse tema aqui, sem dúvida, é no sentido de que existe uma cultura no Brasil, né, de desrespeito às leis, né, de trânsito. Então é uma cultura que está lá nas bases, está enraizada na sociedade, né? Então essa é a minha tese. E essa cultura de desrespeito às leis no trânsito, ela, sem dúvida, dificulta muito sobremaneira ao combate às infrações e ela contribui para que o Brasil seja
entre aspas, referência em mortes no trânsito no mundo. Então, essa cultura que está enraizada desrespeita as leis. É a minha tese. Então, essa cultura dificulta, inviabiliza a superação desse quadro. Então, essa é a minha tese. E aí, eu penso em argumentos. Quais são os meus argumentos para esse tema aqui? Eu pensei num primeiro argumento. Deixa eu botar aqui na tela, só para vocês verem de novo. Não, peraí. Não é assim, não. Peraí. Vamos lá. Então, o meu primeiro argumento, né, é de que esse sistema, essa cultura que está enraizada, que provoca acidentes, ela tem a ver, meu primeiro argumento, né, com a educação do brasileiro. A falta de educação para o trânsito, a falta de um amparo educacional desde a base escolar, familiar. Então, esse é o primeiro argumento. O argumento 2 é a baixa efetividade das leis. Então, veja, o Estado brasileiro tem leis extremamente severas para punir, para coibir, para prevenir ações delituosas no trânsito. Vide lei seca, que é uma das leis mais rígidas do mundo em relação à condução de veículos sob efeito de álcool e de drogas. Mesmo assim, os índices de acidentes são enormes e causados por motoristas embriagados. Então, meu argumento 2 é a baixa efetividade das leis. Então, esse é o meu projeto de texto. Com um projeto com tese e argumentos, eu consigo agora desenvolver as ideias, tá? Então, vamos lá. Aqui na tela. Então, se o tema é um problema, deixa eu olhando para cá para ver aqui o meu texto, né? Se o tema é um problema, gente, se o tema é um problema, eu devo primeiro apresentar o tema como um problema. Tá? Não preciso trazer uma contextualização histórica, filosófica. Pode. Poder pode, agora não é obrigatório, né? Você pode fazer, é uma coisa muito mais simples. Eu vou apresentar o tema como problema. Então, vou botar aqui o comportamento imprudente. Aí veja que eu estou retomando as palavras-chave, né? Ó, do tema, o comportamento imprudente do brasileiro no trânsito. No trânsito. É um histórico problema cuja solução é... O comportamento imprudente do brasileiro no trânsito é um problema, é um histórico problema, cuja solução exige ações efetivas em diversos setores. Veja, eu acabei de trazer o tema em forma de problema. E falei também da solução para esse problema. Veja, lembra que o tema falou as formas de resolver esse problema? Então eu já meio que antecipei aí que a solução para esses problemas, para esse problema, né, deve ser feita de forma efetiva, exige ações efetivas em diversos setores. Tá claro que eu vou desenvolver melhor isso, vou aprofundar mais na frente. Só adiantando, pessoal, se eu cometer algum erro, não se preocupe. Eu vou voltar depois, no final do texto, para revisar e ver se está tudo certo, tá? Não se preocupe se eu cometer algum erro aqui. Fique tranquilo, fique em paz. Não precisa ficar gritando aí. Eu vou voltar para rever, tá? Algum eventual erro de concordância, de grafia, enfim, digitação. Então vamos lá. Agora eu vou trazer minha tese. Lembra da minha tese? Ó? Isso ocorre. Estou mostrando como é o processo de escrita de uma redação. Eu ensino na minha plataforma. Como é que eu ensino? A estrutura lógica do texto, né? Isso ocorre porque a cultura do desrespeito às leis está enraizada na sociedade. Lembra da minha tese? Minha tese já está definida. Eu estou com a tese na cabeça. Está enraizada na sociedade brasileira. Sociedade, né? E é tida como uma atitude
normal e aceitável. Então, a minha tese, né, para justificar, mostrar o porquê do comportamento imprudente do brasileiro no trânsito é de que, ó, existe uma cultura de desrespeito às leis que está enraizada na sociedade e que justifica, né, que se normalizou. É normal você ver alguém dirigindo embriagado, você ver alguém furando sinal, é, não respeitando o pedestre, furando fila, enfim, normal. Né? Beleza, minha tese. Agora argumento 1, ó. O que eu posso usar para amarrar isso aqui, ó? Dessa maneira, o quadro caótico, quadro caótico nas vias é sustentado, ó, sustentado. Veja que eu estou justificando o porquê da minha tese, né? Quais são os argumentos que sustentam a minha tese? É sustentado pela ausência de educação. Argumento 1, né? Educação escolar e familiar. Esse quadro caótico nas vias é sustentado pela ausência de educação escolar e familiar. Educação voltada ao trânsito. Trânsito. Agora vem o argumento 2, ó. Então, esse quadro caótico nas vias é sustentado pela ausência de educação escolar e familiar voltada ao trânsito. E pela baixa efetividade. Argumento 2, né? No cumprimento das leis relacionadas a. Para não repetir trânsito, né? Vou botar a circulação de veículos. A circulação de veículos. Então vamos só ver aqui, ó. O comportamento imprudente do brasileiro no trânsito é um histórico problema cuja solução exige ações efetivas em diversos setores. Essa estratégia, gente, de apresentar o tema como problema e tratar o tema como um problema do começo ao fim é muito boa. E dá para desenvolver um tema muito facilmente assim. Isso eu ensino lá no meu curso da plataforma www.minhadiscursiva.com. A melhor e mais completa, a melhor correção de redação do mercado é aqui. Aí isso ocorre porque a cultura do desrespeito às leis está enraizada na sociedade. É tido como uma atitude normal e aceitável. Dessa maneira, o quadro caótico nas vias é sustentado pela ausência de educação escolar e familiar voltada ao trânsito e pela baixa efetividade no cumprimento das leis relacionadas à circulação de veículos. Ok, agora vamos lá desenvolver o argumento 1. Então, argumento 1, desenvolvimento do argumento 1. Inicialmente, vou mostrar a relação que o argumento tem com o tema. Então, vamos lá, ó. Observa-se que o baixo nível de instrução familiar e escolar colabora para. Veja, eu estou falando do argumento 1, né? Que é a ausência de educação escolar e familiar, né? Então, eu usei outras palavras para dizer a mesma coisa, né? Colabora para. Colabora para a disseminação. A disseminação de condutores imprudentes. Veja, eu mostrei de que forma a baixa escolaridade, a baixa formação e instrução familiar e escolar, né, colabora para o tema comportamento imprudente, né? Então, esse é meu tópico frasal. O tópico frasal ah, é um anúncio, né? É o resumo do argumento. É importante ter essa estrutura. Agora deixa eu tentar mostrar aqui as bases, as raízes, as engrenagens, como eu chamo, né? As engrenagens do problema. Vou mostrar aqui as engrenagens do problema agora por meio da argumentação. Vamos lá. E
A realidade está baseada na ausência de formação. A realidade está baseada na ausência de formação. Vou mostrar aqui lá na base, né, da educação básica. Desde a infância e durante a vida escolar. Então, a realidade está baseada na ausência de formação desde a infância e durante a vida escolar, quanto às normas de circulação e conduta, quanto às normas de circulação e conduta mais básicas do Código de Trânsito Brasileiro. Então veja, eu estou aqui mostrando que como a falta de educação, né, ela contribui para a imprudência no trânsito. Eu estou mostrando que a nossa escola, a escola brasileira, não tem como regra, né, essa cultura nas suas grades curriculares de ter ali uma disciplina ou algum tipo de foco na educação para o trânsito, né? A gente vê algumas ações um pouco tímidas, mas ainda não há uma efetividade no ensino, na educação escolar. E também os pais, né, na maior parte das vezes, não contribuem para esse quadro. Eu lembro muito que meu pai me ajudava muito nesse ponto, né? Ele me levava para andar de bicicleta e ia me guiando e mostrando ali as regras. Ó, tem que parar assim, vai por esse lado, pelo lado direito. Quando o sinal fechar, você para, ainda que esteja de bicicleta. Essas coisas, né? Então, a educação familiar é muito importante, né? Também. E a escola também, né? Então, estou mostrando isso aqui na argumentação, né? Então, deixa eu dar algum exemplo aqui do que é que tem no CTB. Quantas normas de circulação e conduta mais básicas do CTB? Aí eu vou botar exemplos. Opa, como a proibição de dirigir veículos sem habilitação, né? No caso aqui, está no CTB, né? A proibição de dirigir veículos sem habilitação e a necessidade de respeito aos pedestres. Certo. Então, o que eu fiz agora? Eu dei algum exemplo de alguma regra que está lá no CTB e que geralmente é desrespeitada, né? Então, não se preocupa não, que daqui a pouco eu vou voltar lendo tudo de novo. Certo. Vou aprofundar mais o argumento. Vamos lá. Então, tal. Vamos ver aqui. Bota a cabeça para pensar. Soma-se a isso o péssimo hábito de alguns pais que, em vez de reforçarem comportamentos seguros, permitem. Vou lembrar daquela história lá dos pais que deixam que os filhos menores de idade conduzam veículos, né? Até incentivam isso. Ah, meu filho tem que aprender a dirigir pequeno, né? Então, permitem que menores de idade aprendam a dirigir ou
pilotar regularmente. Então, soma-se a isso o péssimo hábito de alguns pais que, em vez de reforçarem comportamentos seguros, permitem que os menores de idade aprendam a dirigir ou pilotar. Agora eu estou mostrando o lado da educação familiar, né? Que é negativo também, em grande medida no Brasil. Não todo mundo, mas há uma cultura também de uma falta de educação familiar. Ok. Ainda há o reforço. Então, a questão do exemplo, né? Ó. Então, veja, tem exemplos ruins também em casa, né? Então, ó, há o reforço negativo. Tem exemplos cotidianos, como nas hipóteses. É, ainda há o reforço negativo em exemplos cotidianos, como nas hipóteses em que adultos conduzem veículos sob efeito de álcool na frente dos filhos, na frente de crianças, na frente de crianças e adolescentes. Então, como nas hipóteses em que adultos conduzem veículos sob efeito de álcool na frente de crianças e adolescentes, o que reforça o senso de imprudência Então isso reforça, né? Esse exemplo negativo reforça um senso de imprudência por parte dos futuros condutores. Veja, galera. Ari, mas tu não trouxe nenhum dado, nenhuma estatística, cara. Isso, quando eu falo em dado, estatística, eu tô falando de repertório. Exemplos também são repertórios. Eu dei exemplos aqui. Dei alguns exemplos, né? E exemplos são repertório sociocultural. Eu demonstrei, ó, exemplos do pai que dirige, né, do filho sob efeito de álcool, né? O pai que permite que o filho conduza um veículo sem ter habilitação. Então, são exemplos. Eu estou demonstrando aptidão, conhecimento sobre o tema. Então, para mim, tá boa a argumentação. Você poderia trazer algum dado, sim, mas o dado, gente, ele é. Se você tem uma boa argumentação, né, se você desenvolve bem a argumentação, você vai na raiz do problema, tá ótimo. Para mim, tá ótimo. Você pode trazer um dado lá na frente, no outro argumento, tá tudo certo. Você não pode ficar bitolado em achar que tem que ter um dado em cada parágrafo, gente, por favor. Não é bem assim. Você pode trazer um dado só, ou uma fonte, ou um repertório, por exemplo, um livro, um filme, né? Repertórios mais conhecidos, mas também você pode trazer exemplos, tranquilamente, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui agora o argumento 2. O argumento 2 é a baixa efetividade no cumprimento das leis, né? E contribui aí para a imprudência do brasileiro no trânsito. Então vamos pensar aqui num argumento. Vamos ao tópico frasal agora. Aqui. Nesse contexto, a baixa efetividade no cumprimento da legislação. Vamos lá, se você tá. Ah, o Ari tá escrevendo muito rápido. Gente, é prática, né? Eu sou professor de redação. Eu tenho que escrever rápido, porque eu dou aula disso aqui todo dia. Então, se eu que dou aula não escrevo rápido, ninguém vai escrever, né? Então tem que ser rápido mesmo.
Tudo que você faz com frequência torna hábito e fica mais fácil, né? Serve esse conselho, inclusive, serve para você aí que tá travado na redação, que acha que não vai aprender. Amigo, você aprende sim. Basta você treinar do jeito certo. E eu te ofereço a minha plataforma de redação, né? E hoje é a plataforma mais conhecida e mais elogiada pelo nível das correções, pelo nível do conteúdo que tem lá. Bora lá. Chega de mexer, né? A baixa efetividade no cumprimento da legislação de trânsito. Trânsito. Solidifica o, o atual quadro de imprudência generalizada. Pronto, tópico frasal, mostrando a relação entre o meu argumento e tema. Bora lá. Inquestionavelmente, vírgula. Então, vou tentar mostrar de que forma, né, a ausência de cumprimento da lei contribui aí para o aumento da imprudência, né? Então, vou tentar justificar isso agora. Inquestionavelmente, percebe-se que os baixos índices de sanções administrativas e penais. Então, aquela sensação se eu fizer, eu não vou ser punido, né? Aquela sensação de, o que eu posso dizer, anomia, né? Anomia, aquela ideia de que, eu posso fazer qualquer coisa que não vou ser punido, aquela sensação de impunidade mesmo, né? Ele reforça isso, né? Então a pessoa sabe que não vai ser presa ou nem vai ser punida, no máximo vai pagar uma multa e vai ficar livre, vai perder alguns pontos, não vai acontecer nada com ela, reforça, né, a imprudência. Então vale a pena ser imprudente no trânsito, né? Percebe que os iniciativas de penais fortalecem, né? Fortalecem sentimento de anomia, ou seja, de desvalorização e de desrespeito às normas por parte da sociedade. Ok, então, nesse contexto, a baixa efetividade no cumprimento da legislação de trânsito solidifica o atual quadro de imprudência generalizada. Inquestionavelmente, percebe-se que os baixos índices de sanções administrativas e penais fortalecem o sentimento de anomia, ou seja, de desvalorização e desrespeito às normas por parte da sociedade. Ponto. Como consequência, é comum que o brasileiro não se sinta impelido a zelar pela legislação de trânsito. Será que vai dar tempo, gente? Faz uns 50 minutos? Trânsito. Pois tem certeza da impunidade. Lembra que eu falei agora há pouco? E da ausência quase constante de fiscalização. O cara sabe que não vai ter blitz, sabe? E às vezes o cara até avisa outros motoristas que tá tendo blitz ali.
Então, o próprio brasileiro, suas atitudes, né? Nós brasileiros, quando eu falo o próprio brasileiro, eu me incluo também. Nós brasileiros, né? Estamos realmente sempre indo de encontro à lei. Então, fiscalização. Deixa eu pensar aqui. Ah, posso trazer mais argumentos aqui, né? Ó, posso trazer mais ideias. Eu não sei se vocês já viram, tem um dado assim que até caiu na prova da PRF ano passado. E mostra que, segundo o IPEA, né? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ah, apesar da lei da lei da lei seca, né? E do constante aperfeiçoamento dessa lei para deixar a punição ainda mais severa, o número de acidentes, de prisões e de mortes em decorrência de consumo de bebida alcoólica no trânsito só aumenta, né? São galopantes os aumentos. Ou seja, o Brasil, no Brasil, né, não importa se há lei, não importa se a lei é rígida, se não houver cumprimento, né, então há uma baixa efetividade dessa lei, de cumprimento dessa lei. Então não adianta, se pode ter a melhor lei do mundo, se não houver efetividade, o brasileiro não vai respeitar. Tá, então posso trazer isso aqui como fonte, né, como comprovação. Então vamos lá, nesse sentido, conforme dados do IPEA, professor, mas você não vai trazer o nome, né, por extenso da sigla, cara. Não precisa. Se é na minha opinião, tá? Eu respeito quem questiona. Na minha opinião, se o nome do órgão ou da instituição, da sigla é conhecida, então IPEA. O usuário sabe o que é IPEA. Se eu for colocar Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada por extenso, tome uma linha. Tome uma linha. Não posso perder essa linha para botar um nome de um órgão que o examinador sabe qual que é. Agora, se é um órgão que o examinador não conhece, desconhecido, aí beleza. Né? Conforme dados do IPEA, os índices. Se você quiser colocar, pode colocar, né? Tranquilo. Bota no primeiro e nos demais você não bota. Não precisa colocar mais. Mas que eu dispenso aqui, né? Os índices de acidentes decorrentes da associação entre álcool e volante aumentaram nos últimos, vou botar aqui 10 anos, né? Que é mais ou menos o tempo que a lei foi criada, né? Se não me engano, são 10 anos. Não, não, ela foi criada em 2003, parece, a lei seca. Mas, né, se eu pego 10 anos, realmente um recorte bom, né? Os últimos 10 anos. Mesmo após a tipificação da conduta como crime. Então, vamos lá. Nesse sentido, peraí. Nesse sentido, conforme dados do IPEA, os índices de acidentes decorrentes da associação entre álcool e volante aumentaram nos últimos 10 anos, mesmo após a tipificação da conduta como crime. Então, trouxe aqui uma comprovação. Posso agora fechar o argumento com a gente chama de fechamento crítico, né? Uma retomada, um fechamento argumentativo, né? Vou botar aqui, então, como é que eu posso colocar tal constatação, né? Argumentando em cima do dado, né? Tal constatação comprova que de nada adianta endurecer as leis e não as cumprir. O não atrai a partículas pronome, né? Não as cumprir. Veja que o texto está argumentativo, estou argumentando, estou mostrando minha opinião. Estou mostrando as raízes do problema, estou mostrando, comprovando, explicando, justificando, trazendo as consequências, causas. Isso é argumentar. Né? Agora, vamos lá. Lembra que
o tema tem lá, o tema fala assim, forma de resolver esse problema, né? Então, as formas de resolver esse problema podem ser trazidas na conclusão, né? Como forma de intervenção. Eu estou aqui na linha 21, começar agora a conclusão. Vamos lá. Então, a primeira parte da conclusão é a retomada da tese, né? E depois a proposta de intervenção. Portanto, aqui, portanto, portanto, a imprudência do trânsito é um problema veja que eu estou em par, né? É um problema de difícil resolução. Estou em par com a minha tese. Se você olhar de novo o texto, você vai ver que a minha tese é muito negativa, de dizer que ó, vai ser difícil resolver esse problema, né? Mas, e mesmo assim, né? Mesmo sendo difícil, é possível amenizá-lo por meio de ações a médio e longo prazos. Eu estou sendo pessimista, mas eu estou dizendo, olha, é possível amenizar. Resolver não resolve. Tão cedo, nas 3, 4, 5 gerações que virão, não resolve. Mas é possível amenizar, melhorar. Deixa eu só. Tá pegando aqui. Vou sumir aqui. Vou pegar aqui pra. Agora vai dar boa. Pronto, agora acho que vai dar certo. Sumi, mas tudo bem, né? Problemas técnicos. Vamos lá. Agora vamos lá para trazer possíveis soluções, né? Trazer primeiro soluções aqui mais estatais, né? Num primeiro plano, né, cabe ao Estado incluir nos currículos da educação, educação básica, aulas teóricas e práticas capazes de incutir nas crianças e nos adolescentes comportamentos seguros nas vias. Veja, meu argumento 1 fala de educação, né? A baixa instrução. Eu trouxe aqui uma solução viável, uma intervenção para o meu argumento 1. Agora eu posso trazer uma solução para o meu argumento 2, que é a baixa efetividade das leis, né? Então, em segunda análise, vem como a redação está bem amarrada, né? Os parágrafos estão bem amarrados, as ideias, os períodos. Aqui eu ensino lá no meu curso de uma forma bem tranquila, né? Se você quiser saber mais sobre a nossa plataforma, nossas aulas teóricas, nossos temas comentados, nosso modelo de redação, nossas correções incríveis, o nível de detalhamento da correção é muito alto, né? Vale muito a pena.
E se você não curtiu o vídeo ainda, curte aí que tá acabando o tempo, né? Curte aí. Tem que terminar em até 50 minutos. Curte aí. Se você acha que eu vou terminar o vídeo em até 50 minutos, curte aí. Dá o like. Em segunda análise, é fundamental que a fiscalização de trânsito seja ainda mais efetiva. Veja que estou solucionando o tema, o argumento 2, né? Seja mais efetiva. É fundamental que a fiscalização de trânsito seja ainda mais efetiva por meio da contratação de novos agentes e aquisição. Investir mais em agentes, mas também investir em tecnologia, né? Aquisição de equipamentos. Como que equipamentos? Equipamentos como os que utilizam da inteligência artificial para punir ainda mais infratores. Segundo a análise, é fundamental que a fiscalização de trânsito seja ainda mais efetiva por meio da contratação de novos agentes e aquisição de equipamentos como os que se utilizam da inteligência artificial para punir ainda mais infratores. Tá bom, né? Deu 27 linhas. Tá tudo certo. Acho que tá tranquilo aqui, tá suave. Eu vou reler rapidinho, que é o tempo que eu tenho aqui, pra ver se não tem nenhum erro, né? E eventualmente mudar alguma coisa. O comportamento imprudente do brasileiro no trânsito é um histórico problema cuja solução exige ações efetivas em diversos setores. Isso ocorre porque a cultura do desrespeito às leis está enraizada na sociedade e é tida como uma atitude normal e aceitável. Dessa maneira, o quadro caótico nas vias é sustentado pela ausência de educação escolar e familiar, voltada ao trânsito e pela baixa efetividade no cumprimento das leis relacionadas à circulação de veículos. Inicialmente, observa-se que o baixo nível de instrução familiar e escolar colabora para a disseminação de condutores imprudentes. A realidade está baseada na ausência de formação, desde a infância e durante a vida escolar, quanto às normas de circulação e conduta mais básicas do CTB, como a proibição de dirigir veículos sem habilitação e a necessidade de respeito aos pedestres. Toma-se a isso o péssimo hábito de alguns pais que, em vez de reforçarem comportamentos seguros, permitem que menores de idade aprendam a dirigir ou pilotar irregularmente. Ainda, ao reforço negativo em exemplos cotidianos, como nas hipóteses em que adultos conduzem veículos sob efeito de álcool na frente de crianças e adolescentes, que reforça o senso de imprudência por parte dos futuros condutores. Ok, não consegui ver nenhum erro. Se você vir, me avisa aí, né? Nesse contexto, a baixa efetividade no cumprimento da legislação de trânsito solidifica o atual quadro de imprudência generalizada. Inquestionavelmente, percebe-se que os baixos índices de sanções administrativas e penais fortalecem o sentimento de anomia, ou seja, de desvalorização e desrespeito às normas por parte da sociedade. Como consequência, é comum que o brasileiro não se sinta impelido a zelar pela legislação de trânsito, pois tem certeza da impunidade e da ausência quase constante de fiscalização. Nesse sentido, conforme dados do IPEA, vou botar aqui, né, para vocês não ficar chateados, né? Instituto de Pesquisa
econômica aplicada. Os índices de acidentes decorrentes da associação entre álcool e volante aumentaram nos últimos 10 anos, mesmo após a tipificação da conduta como crime. Tal constatação comprova que de nada adianta endurecer as leis e não as cumprir. Portanto, a imprudência do brasileiro no trânsito é um problema de difícil resolução, mas é possível amenizá-lo por meio de ações a médio e longo prazo. No primeiro plano, cabe ao Estado incluir nos currículos da educação básica aulas teóricas e práticas capazes de incutir nas crianças e nos adolescentes comportamentos seguros nas vias. Em segunda análise, é fundamental que a fiscalização de trânsito seja ainda mais efetiva por meio de contratação de novos agentes e aquisição de equipamentos como os que se utilizam da inteligência artificial para punir ainda mais infratores. Eu trouxe duas propostas de intervenção na conclusão, né? Cada uma se referindo a um argumento diferente. Então, eu acho que para mim tá um texto bacana. Eu gostei da redação, ficou legal, deu para desenrolar. Estamos chegando aqui no minuto 46. Então, quase fechando o vídeo. Então, ó, se você tem Instagram, tira uma foto agora do vídeo, me marca no Instagram, @o brabo da redação, menção, bota lá em menção, @o brabo da redação, para você mostrar que tá assistindo aqui ao meu vídeo e gostou do vídeo. Professor, gostei, então eu vou te marcar no Instagram para que mais pessoas vejam o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Olha, o professor Ari tá fazendo um quadro lá de temas de produção de redação da hora ali, do zero. Agora são 11h20 da noite. Eu tô gravando aqui para vocês, fazendo esforço para entregar para vocês o melhor conteúdo. Então, retribui aí. Tamo junto. Se você precisar de um curso com correções, curso top, teoria e correções de redação, minhadiscursiva.com, o melhor curso do mercado hoje, professor Ari, e uma porrada de conteúdo para você. Beleza, galera? Tamo junto. Um forte abraço. E vamos pra cima, até o próximo vídeo.